Fala galera, Inside the Box de volta na área para falar sobre Chelsea e West Ham e a grande vitória do Chelsea. O West Ham já entrando num momento complicadíssimo na temporada com duas atuações tenebrosas no começo da Premier League. Eu sou Piero Fiorelli, produtor e comentarista na TNT e hoje estou sozinho, já que o nosso camarada Pseudinho se enroscou hoje na TNT. Muitas gravações de solo a 10, de 0 a 10, enfim, o trabalho acabou ficando puxado. Ele ficou gravando a tarde inteira e não conseguiu assistir o jogo e nem chegar a tempo para gravar em casa. Ele deve estar voltando da TV agora, inclusive, indo para casa dele. Ou seja, só teremos Pseudinho aqui no canal amanhã, porque teremos live pós-rodada. Obviamente, já começa com um City Tottenham amanhã, que vai ser animado. Grandes jogos esse final de semana e com live tanto no sábado como no domingo. Então, pós-rodada, você que gosta de Premier League, fica aqui com a gente. Sábado e domingo, livezinha de Premier League pra gente trocar uma ideia. Então vamos lá, falar um pouco desse West Ham e Chelsea. Uma notícia que saiu antes de começar o jogo foi a lesão do Palmer. Como estratégia, o Chelsea mudou algumas peças para o jogo de hoje. Na estreia, o time empatou em casa com o Crystal Palace. E hoje veio com algumas mudanças. Chalobah na defesa, no lugar da Champong. Um cara mais experiente, né? Por mais que seja jovem também, mas um zagueiro mais experiente, com mais rodagem de Premier League, que fez um grande jogo importante no gol da virada do Chelsea. Malo Gusto como lateral direito e não Reece James. E a novidade de Lepe, como uma dupla de ataque, não bem uma dupla, né? João Pedro de 10, um pouco mais atrás, e o de Lepe de 9. E a escalação tinha Pedro Neto na esquerda e Palmer na direita. E a ideia era o Malo Gusto usar a amplitude e o Palmer ficar naquele meio espaço, né? Como meio atacante. Enfim, no aquecimento, o Palmer sente. E é substituído pelo Estevão. E o Estevão entra nessa mesma função. Se no primeiro jogo foi um Estevão muito colado na linha lateral e jogada de 1 contra 1, hoje foi um Estevão jogando mais por dentro, como um meio atacante de fato, numa posição que ele gosta. Em que ele insistiu, inclusive, para jogar no Palmeiras. E vem assim o Chelsea. Enquanto o West Ham tentando se recuperar da, da péssima estreia contra o Sunderland. O West Ham na estreia, cara, tomou 3 a 0 do Sunderland, poderia ter sido até mais, mas, cara, você pegar um time que vem da Championship e ter a atuação que teve o West Ham é realmente lamentável. E de mudanças, a única mudança foi a saída do Guido Rodrigues para a entrada do Soucek. Então foi a única novidade e de resto é o time que tem de ideal. No papel, nem acho que seja um time titular ruim, tá? Acho que é um elenco abaixo pro que se espera de Premier League, mas em termos de time titular, eu não acho o time titular do West Ham com peças ruins. Mas parece que tá na mesma toada do fim da temporada passada, cara. Esse time não joga futebol, parece muito soft, né? Aquela coisa muito frágil, não compete. Os outros times conseguem envolver com tranquilidade. É sempre um sofrimento pro West Ham conseguir criar uma chance, enquanto ele permite com muita facilidade pros adversários. E aí acaba ficando muito complicado. O jogo começa e o West Ham faz um gol cedo, com 5, 6 minutos de jogo. Uma bola que entra no Estevão, ele jogando de costas, ele tenta um toque de letra. O toque, ele acaba não conseguindo clarear a jogada, tem um roubo de bola, a bola cai no pé do Paquetá, o Paquetá conduz e faz um golaço. 1 a 0 West Ham. Você fala, caramba, Chelsea já não fez uma boa estreia, sai perdendo desse West Ham. Vamos ver o que vai dar, né? E a partir daí, a resposta do Chelsea é muito rápida. De domínio, de controle, de estabilidade. Tem a bola parada, o João Pedro faz o gol na bola parada. Algo importante, já que o João Pedro não tinha estreado bem na Premier League. Já faz um gol, já se coloca, fala, opa, tô aqui, tranquilidade, fica em paz, tudo vai dar certo. Aí depois tem uma subida de pressão do Chelsea, o Chalobah rouba a bola do Paquetá, é um lance até que o Paquetá ficou reclamando de falta, mas na Premier League segue o jogo. E aí tem o cruzamento, a bola é recuperada, vem no João Pedro levanta a cabeça, serve o Pedro Neto marca o segundo gol, e a partir daí, meu amigo, abriu a porteira e o jogo não teve dificuldade nenhuma pro Chelsea, nenhuma, um massacre, assim, um domínio absoluto e completo. Completo, o West Ham não tendo resposta. Bem, pra ser justo, né, tem o gol do West Ham na sequência, antes do segundo gol, que é o gol do 2 a 1
que é anulado por um impedimento milimétrico, tá? Antes do segundo gol do Chelsea, tem um gol anulado de um impedimento, assim, muito no detalhe, que o Füllkrug marca, e poderia ter sido... Não sei se a história seria diferente, porque a superioridade do Chelsea ficou muito clara, mas teve esse momento no jogo, tá? O West Ham chegou a marcar o segundo gol, e no semiautomático, impedido. Acho que foi o Todibo que tava impedido, né? E aí acabou anulando o gol. Então teve esse momento. Mas em geral, cara, muita tranquilidade do Chelsea. Ah, e uma coisa que eu não falei sobre o primeiro gol. Mais um gol saindo de escanteio a partir daquela coisa do bloqueio do goleiro, né? O Dilep ficou na proteção ali. O Hermansen, que é um goleiro que começou muito mal com o West Ham, né? Acho que no fim era melhor deixar o John pegar o voo mesmo e fechar com o John, né? Porque o começo do Hermansen, horrível. E tava lá no banco. E ele não conseguiu sair ali, né, nessa estratégia que na Premier League segue, cara. E como isso é permitido e... Às vezes eu acho até um pouco sacanagem com o goleiro, porque eu entendo a diferença entre agarrar e o meu time, que é o Arsenal, como vocês estão vendo, se beneficia muito disso, cara. Eles usam isso, o Arsenal usa isso há muitas temporadas. Já a terceira temporada seguida que faz isso, né? Agora entrando na terceira. Usando com grande volume, essa coisa de sempre um cara fazendo bloqueio no goleiro, que aí você faz o quê? Você não vira, não segura, né? Não faz uma falta clara, deliberada, mas você impede o cara de se movimentar. Você fica ali, de um indo pra frente e pra trás. O goleiro tem que te empurrar, sabe? E ali você tira o conforto do goleiro. E como isso é permitido na Premier League, teremos muitos gols de escanteio, cara. Todo mundo tá usando isso. E o Chelsea usou e fez o gol do 1-1. E times que atacam muito, tem mais escanteios. E times que tem mais escanteios conseguem gerar mais vezes esse tipo de situação. E foi o que aconteceu no primeiro gol. E a partir daí o jogo foi se estendendo, né? Uma tabela pelo lado direito, com muita tranquilidade, sem pressão na bola do lado do West Ham. O Estevão consegue invadir a área, faz o drible, traz para a perna direita, cruza. O Enzo Fernandes entra no segundo pau e faz o terceiro gol do Chelsea. Aí já vai pro intervalo com 3-1. Você já sente que não vai ter resposta, né? Não vai ter resposta. O Graham Potter muda no intervalo, tenta reorganizar o time, vem para uma linha de quadro, tira o Todibo, entra com o Fred Potts, o meio-campista inglês de base de West Ham, que estava emprestado na temporada passada, foi bem na Championship no Portsmouth, agora volta pro West Ham. Entrou, tentou fazer uma formação nova, mas em 2 bolas paradas o Chelsea faz o quarto e o quinto. E nesse caso, as bolas paradas nem foram a partir do bloqueio do goleiro, né? O Hermansen só decidiu que ele ia furar uma bola que foi lançada pra área e permitir pro Caicedo o quarto gol e depois o Chalobah faz o quinto. Então é aquele jogo que foi 5-1 e ficou barato. Poderia ter sido mais. Aquele jogo para dar confiança, para dar tranquilidade, para esquecer um pouco da estreia que não foi tão boa, mas sendo bem justo, é uma estreia dura, muito complicado você sair de uma rotina de Mundial de Clubes, com jogos muito pesados, com muito calor, ser campeão, demorar mais para voltar na pré-temporada, voltar e logo de cara pegar um Crystal Palace, que é um time que voltou antes, porque jogou Community Shield, foi campeão, vinha embalado de uma FA Cup, então era uma estreia muito complicada pro Chelsea. Não era uma estreia fácil. Tem que ser justo isso. Isso tem que ser dito. Então o Chelsea ele conseguiu dar uma resposta rápida. Não acho que necessariamente isso projeta alguma coisa em termos de competição. Ainda é muito cedo, né? Os times ainda estão sendo testados. Vale por essa formação nova com o João Pedro jogando de 10. E fica muito claro, né? Quando joga o Malo Gusto, ou o Malo Gusto, na verdade, né? Ele que faz a amplitude. E aí o ponta que joga pelo lado direito vem por dentro. O que é bom para tanto Palmer quanto para Estevão. E quando joga o Reece James joga por dentro. E aí o jogador de centro vai pro lado do campo. Ainda acho que é um Enzo pouco participativo na construção. O Enzo, eu insisto nisso, né? Cada vez mais ele quer jogar próximo ao gol. Mas eu acho que quanto mais o Enzo toca na bola, é melhor pro Chelsea. Mas valeu pelo Caicedo, mais uma vez sendo o jogador da iniciação das jogadas. Cucurella bem no jogo. E o Pedro Neto é um touro, cara. O cara não para de correr, não para de brigar. Hoje era um jogo desafiador, né? Porque enfrentar o Wan-Bissaka. O Wan-Bissaka foi uma das poucas boas notícias do West Ham na temporada passada. E ele superou bem ali o Wan-Bissaka. E eu gosto muito do Pedro Neto. Então é isso, cara. É um 5-1 de um Chelsea que foi muito tranquilo, muito superior e muito dominante hoje no London Stadium. Beleza?
Não deixa de dar o like, se inscrever aqui no canal, comentar o que vocês acharam desse jogo e já convidar a galera para as lives de amanhã e de domingo, beleza? Aqui no Inside the Box é um espaço pra gente conversar sobre Premier League, sobre futebol inglês e sobre futebol internacional. Beleza? Um abraço, ó, e tem clube de membros agora, tá? Pra quem é membro já está conseguindo perceber, né, que os vídeos estão saindo antes pra galera que já é membro. Os vídeos especiais, né, que a gente fez seleção de temporada, seleção de primeira rodada, análise dos jogos, então o vídeo saía na manhã do dia, já, na noite anterior já estava disponível pro cara assistir. Enfim, então, quem quiser dar uma moral pro nosso canal, estamos começando agora, mas já com números bem interessantes, bem animadores. Então dá uma moral aqui pra gente, beleza? Um abraço e até a próxima.